Fabiana Brancolara, terapeuta ayurvédica, trabalho com Ayurveda há 14 anos e estou compartilhando com vocês um pouquinho do que eu acho muito divertido dentro da Ayurveda, que é esse saber de colocar os ritmos da natureza, a autoobservação a favor e em prol da nossa saúde. E hoje a gente vai descobrir uma coisa que é muito divertida e que todos os pacientes chegam falando assim: Fabi, qual é o meu dosha? O que eu sou? Enfim, hoje a gente vai descobrir um pouquinho sobre o dosha Vata. Vamos dar um passinho para trás. O que é dosha? Então, dosha ou o seu DNA ayurvédico. O que é isso? O que é dosha? Dosha é o conjunto de características do seu corpo, tanto as características físicas quanto as características emocionais. A gente tem uma palavra que eu acho bonita e vou exibir agora, que é biopsicofisiológica. É coisa linda? Resumindo, é quem você é de dentro para fora, de fora para dentro, de baixo para cima e quais são essas características. Muito bem. Como surge o seu dosha? O seu dosha surge quando o seu pai e a sua mãe resolvem fazer amor e surge você. Metade pai, metade mãe, ancestralidade e história dos dois lados misturadinhos, surge você. Tem mais influência nisso? Tem. Pelo olhar da Ayurveda, o dia, a hora, os astros, a estação do ano compõem quem é você. Essa é a sua formação. Eu brinco que é o seu DNA ayurvédico. Como eu reconheço isso no meu corpo? Auto-observação. O que é a Ayurveda? A Ayurveda é conhecimento da vida. Da vida de quem? Da sua. É você se olhar. Como você acorda? Como você vai dormir? Qual é a temperatura do seu corpo? Como é sua fome? Como é seu sono? Como estão os seus relacionamentos? Como eu me reconheço? Para eu saber que eu estou equilibrada ou desequilibrada. Então, dosha é o seu DNA ayurvédico, é a mistura de pai e mãe, mas todas as conjunções dos fatores externos. E para que serve? Serve para você ter um guia ao longo da sua vida de estabilidade. Então, o que é isso? É como eu fico mais próximo do meu equilíbrio. E o meu equilíbrio é igual ao do outro? Não. Olha que lindo que é a Ayurveda. O seu equilíbrio é único. Não é igual ao do seu marido, não é igual ao do seu filho, não é igual ao da sua mãe ou do seu pai. O seu equilíbrio é único, porque você é único. É maravilhoso, é encantador, é um pedaço divino na Terra. Ah, meu Deus, que maravilha. Vamos lá. Dosha Vata. O que significa Vata? Vata significa movimento. E a junção do quê? Do elemento éter e do elemento ar. Lembra que nas aulas passadas a gente estudou as qualidades dos elementos, aonde a gente encontra, como eles surgiram. Agora a gente vai colocá-los em prática. Como é que eu descobri o dosha Vata? Eu não descobri nada. Os rishis, que eram os sábios indianos, há 5.000 anos atrás, isso tem uma divergência de data, tem gente que fala que é 3.000 anos, tem gente que fala que são 5.000 anos. Entre 5 e 3 eu acho que está valendo. Eles começaram a observar a natureza e eles receberam um download dos semideuses que receberam dos deuses. Foi assim que a Ayurveda chegou na Terra. Então, eu brinco que eles estavam lá sentados, meditando, fizeram um download e veio todo esse saber para o nosso universo material. E a partir daí eles começaram a fazer a conexão do que veio pelo download com o dia a dia. Então eles observaram que tinham algumas coisas ou algumas pessoas que tinham bastante do elemento éter e bastante do elemento ar. Lembra que a gente viu as qualidades e os atributos? Quando a gente junta o éter mais o ar
O que eles têm em comum daqueles atributos que a gente assistiu na aula passada? Éter e ar, eles são secos, eles são leves, eles são frios, áspero, sutil, penetrante, móvel, duro e claro. Essas são as qualidades do dosha vata. Ponto. Guarda essa informação. O que o vata governa? Qual é a função do vata no ser humano? Eu falo no ser humano, mas a gente tem isso nas plantas, a gente tem isso nos animais, a gente tem isso em tudo. Lembra sempre disso. Os 5 elementos fazem parte de absolutamente tudo que existe nesse plano físico na Terra. Então, qual é a função do vata? O vata ele é responsável por tudo que se movimenta. Éter mais ar, lembra que eles são sutis, penetrantes, eles são móveis. Então, tudo que movimenta. Respiração, movimento dos intestinos, o pulsar. Quando você fala, vou medir meu pulso, tum-tum, tum-tum, isso é responsável vata. Sistema nervoso, impulso nervoso, pensamento. O vata é ele quem vai mover os outros 2 doshas. Vou dar um spoiler, a gente tem o Pitta e o Kapha, são os próximos doshas que a gente vai ver na outra aula. Então, o vata é o responsável por movimentar os outros doshas. É ele quem orquestra o funcionamento de todos. O que a gente brinca? Se o paciente chega na minha sala e ele está completamente desequilibrado, que eu não sei nem por onde começar, que a gente fala é um vata louco, que nem a vaca louca, por quê? Porque o vata dele, que governa tudo, está em desequilíbrio e isso bagunça os outros 2 doshas. Então, um vata em equilíbrio tende a equilibrar o corpo. Um vata em desequilíbrio tende a desequilibrar o corpo, tá bom? Qual que é a sede? O que é a sede? É aonde ele se manifesta em primeiro lugar. Quando tem um desequilíbrio, aonde ele vai se manifestar? Nessa sede. A sede de vata é intestino, cavidade pélvica, ossos, pele, ouvido e sistema nervoso. Paciente chegou com tremor na mão, sistema nervoso, eu já vou pensar em vata. Paciente chegou com dor de ouvido, com zumbido. Vou pensar no quê? No vata, porque é um desequilíbrio do elemento éter e do elemento ar. Paciente chegou velhinho com osteoporose, elemento vata. Vou pensar no ar e no éter, nas qualidades. Ele está seco, ele está leve, né? O que está acontecendo com o osso dele? Lembra que a gente falou na outra aula que a terra é estrutura? O que está acontecendo com esse osso que tem osteoporose? Ele está ficando com mais éter e ar. Ele está ficando mais poroso, mais cheio de ar. Então é um desequilíbrio do vata. Olha que interessante. Um osso que é terra desequilibrou em vata, porque a quantidade de ar e de éter que constitui aquele osso aumentou. E aí, qual é o horário do dia que é vata? Das 14 às 18 e das 2 da manhã às 6. Então, olha que interessante. Quando a gente fala dos doshas, que são 3, o vata, o pitta e o kapha, eu já falei que a gente tem, eles são compostos pelos 5 elementos e a gente tem os 5 elementos em tudo no universo. E a gente está falando que tem um horário que é mais vata, das 2 às 6 da manhã, das 2 às 6 da tarde. Para que a gente vai usar isso? Guarda essa informação, daqui a pouco eu vou contar. Fase da vida é a velhice, é o catabolismo, é quando o nosso corpo começa a definhar, tá bom? Essa daqui são as qualidades de vata, né? Então, do que ele é composto, de éter e ar, o que ele governa o movimento principal, sistema nervoso. Qual que é a sede? Intestino grosso, cavidade pélvica, osso, pele, ouvido, sistema nervoso. Quais são os horários? Das 12 às 18, das 2 às 6 da manhã. Fase da vida, a velhice.
Essa é a primeira parte do Vata. Agora a gente vai estudar o Vata no corpo, no ser humano. É o primeiro exemplo que eu vou dar, porque na clínica o que eu trato é o ser humano. Bora lá. Quais são as características orgânicas? Então, como é um Vata? Como são os ossos de um Vata? O Vata, ou ele é muito alto, ou ele é muito baixo. Músculo. Como é que é o músculo do Vata? Ele tem uma musculaturinha definida, mas ele não é musculoso. Ele é bem magrinho, assim. O Vata é bem magrinho. A gente chama de humores os líquidos do corpo. Ele é seco, lembra? Ele é ar e éter. Então ele é seco, ele é leve. Então ele tem pouca saliva, pouco suor, pouco líquido em geral no corpo. O Vata ele é mais seco. Os humores são mais secos, porque ele tem pouca água. Ele tem muito éter, muito ar e os outros 3 elementos ele tem em menor quantidade. Ah, mas ele só tem éter e ar? Não. Nós todos temos os 5 elementos no corpo e tem alguns elementos que são mais presentes. Então guarda isso. O Vata tem éter e ar, mas ele tem também água, terra e fogo, em quantidades menores. Como é que é a mente de um Vata? O Vata, pensa que ele é éter e ar, ele é leve, ele é criativo, ele traz uma visão nova do mundo. Por quê? Porque ele é formado por vento, ele é formado por espaço vazio, ele é conectado com a intuição. São os caras que têm aqueles insights que você fala, meu, da onde o cara tirou isso? Não é possível. Por quê? Porque ele tem essa conexão com a espiritualidade muito afinada. Como é que é as fezes do Vata? Lembra que ele é seco? Cocô de bolinha é Vata. Intestino preso é Vata. Faz pouco xixi é Vata. As fezes, o xixi tá mais escuro é Vata. Por quê? Porque ele tem pouca água no corpo. Então a tendência é ele ser mais ressecado. Peso, leve, ele é seco, ele é leve, ele não é gorducho, ele não é redondo. O Vata ele é longilíneo, ele é comprido, ele é magro. Sabe a pessoa quando você olha assim, tá na praia e daí a pessoa tá parada, você vê as 2 bolinhas do joelho bem claramente, você vê o cotovelo, os ossos aqui em cima, aquela pessoa bem magrelinha, Vata. Como é que é o sono de um Vata? Pensa que Vata é movimento. O sono do Vata é agitado. É aquela pessoa que você dorme do lado, ela vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, acorda, volta para a cama, vai para a janela, volta de novo para a cama. Tem sonhos agitadíssimos que tá voando, que tá caindo, tudo relacionado ao elemento ar e éter. Que mais? Suor. Lembra? Ele é seco. Ele é o que menos transpira. O Vata, ele é sequinho. Essas são as características orgânicas. Que mais características que a gente pode contar de um Vata? Cabelo, crespo e escasso. Dente. Os Vatas têm uns dentões grandes, assim, ó, aquele sorriso grande que espalha. E a outra coisa é que o Vata, ele tem os dentes grandes e tortos. O dente do Vata é aquele terror do dentista. O cara coloca o aparelho e 1 ano os dentes estão lindos, tira o aparelho, depois de 2 meses os dentes já estão tortos de novo. Por quê? Porque Vata é movimento. Então isso também aparece na dentição. O dente do Vata ou é muito grande, como a gente falou agora, ou é muito pequenininho. E são aqueles dentinhos de tubarão, são bem serrilhadinhos e bem pontudinhos. Então, lembra, o Vata são os extremos. Alto demais, baixo demais. Dente grande demais ou pequeno demais. Como é que é a fala de um Vata? O Vata fala rápido, ele fala pelos cotovelos. Se ele está em equilíbrio, é uma fala rápida e intuitiva. Se ele está em desequilíbrio, é aquela conversa da Dilma sem pé nem cabeça. Começa falando uma coisa, acaba falando outra. Começa cantando uma música, acaba cantando outra.
não tem sequência no raciocínio. E às vezes não é porque na cabeça dele não tem sequência, é porque ele pensa tão rápido que a fala dele não acompanha o pensamento dele. Então ele come palavra, ele muda de assunto, porque na cabeça dele ele já raciocinou tudo, tá? O nariz de um vata, ele é mais curvadinho e protuberante, ele é um narizinho assim mais para baixo. Os olhos são pequenos, secos, os cílios é bem pequenininho e ralinho, sobrancelha também fininha, a cor do olho é mais castanho. A pele do vata, ela é mais cinza, mais parda, ela tem menos cor. São os tipos de pele que, sabe quando você passa a mão e fica branco? Porque ele é seco. Então o vata é o menos colorido. Ele é o mais cinzinha de todos, assim. A unha, pensa que ele é seco, lembra? Intestino preso, xixi pouquinho, transpira pouco. A unha é quebradiça. O cabelo é cheio de ponta dupla. Se a gente for pensar em atividade física, o que acontece com o vata fazendo atividade física? Ele gosta de fazer atividade física, ele tem a vontade, aí ele vai, começa, depois de 10 minutos ele está exausto, porque ele tem pouca bateria. A bateria do vata, ela é pequena, então ele se cansa muito fácil, tá? Mas ele tem uma criatividade maravilhosa. Movimentação. Como é que a gente reconhece uma criança vata? Você está andando na rua e daí na sua frente está andando um casal com filho. A criança está andando assim, ó, pulando, felizona na rua. Isso é uma criança vata. Ela é leve, ela é saltitante, ela vai soltar da mão dos pais e vai atravessar a rua correndo. Ela é ligeira, ela é inconstante. Então, essa é a movimentação de vata. Eles são muito ágeis. Eles têm, por exemplo, quem faz parkour tem bastante dessa energia de vata, que é essa energia do saltar, do pular, dessa agilidade. O que mais aqui? Ok. Características emocionais de vata. Como que é o temperamento do vata? Ele é inseguro, tímido, criativo, ele traz para a vida o olhar do novo. Às vezes ele pode ir muito para os extremos, ou ele é muito rígido, ou ele é muito flexível. Então esse é um temperamento interessante, assim, e ele pode muito oscilar. Uma hora ele está super feliz e outra hora ele está super triste. Uma hora ele está super cheio de energia e a outra hora a energia dele está lá no pé. Por quê? Porque ele é movimento. Ele é éter mais ar, tá bom? Criativo, desapegado. Quais são os desequilíbrios emocionais? Ele pode ficar inseguro, ansioso, com medo e nervosismo. Sabe quando você tem aquele tique que fica tremendo o olho? Assim, ó. Isso é um estresse do vata. O que é isso? Ele tá tão ansioso que o corpo dele tá dando um sinal para ele. Olha, tá demais isso que você tá fazendo. Seu olho tá tremendo. Sua mão tá tremendo. Isso é vata, porque ele tá tão leve que ele não tem a terra e a estrutura para dar conta do que ele precisa dar na vida. Então tá faltando uma terrinha ali. A fé. A fé do vata é a mais instável. Ele tem fé, ele tem uma conexão com a espiritualidade, mas é aquele ser que ele nasceu, os pais são católicos. Aí quando ele fez a primeira comunhão, ele achou lindo, maravilhoso. Aí quando ele estava com 15 anos, que ele começou a namorar, a namorada era budista. Aí ele foi estudar o budismo. Aí namorou, tal, conheceu o budismo, adorou, começou a praticar o budismo. Terminou com a namorada, conheceu uma outra menina. A menina do candomblé. Mas aí o candomblé era a religião mais maravilhosa do mundo. E ele foi, praticou o candomblé e ficou lá. E terminou com a menina de novo. Aí conheceu outra menina, casou, só que a menina era evangélica. E ele foi para evangélica e ele achou incrível
os rituais da evangélica. E ficou lá, e se entregou para Deus e fez tudo o que tinha que fazer. Nasceu o filho dele cresceu e foi estudar o hinduísmo. O menino foi para a Índia, foi se tornar terapeuta ayurvédico. Olha que bonitinho. Estudou Vedanta. E aí o filho trouxe uma religião nova para casa. E ele se encantou de novo. Então, a fé do Vata é isso, ele vai atrás, ele é curioso, ele vai fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ele tem essa fé instável, ele tem essa curiosidade, ele pode mudar 20 vezes de emprego, ele pode casar 10 vezes. Por quê? Porque ele tem essa natureza do movimento, da curiosidade, da criatividade. É tudo tão encantador para um Vata que ele precisa experimentar todas as possibilidades. Então, como é que é? Tem algumas particularidades do Vata que eu acho bem interessante. E daí é óbvio que eu estou generalizando, não é todo Vata que é assim, mas é só para a gente se divertir e fazer uma caricatura. Então, os Vatas, financeiramente, eles ganham dinheiro rápido e perdem dinheiro rápido. Eles são desapegados. Como é que é a casa de um Vata? A casa de um Vata, você entra, vai ter um sofá, a geladeira e uma rede, talvez. Como é que é quando um Vata convida você para jantar na casa dele? Tem algumas alternativas. A primeira é você chegar lá e ele não está, porque ele esqueceu que ele te convidou para jantar. A segunda é você chegar lá e ele falar: cara, não tem nada na geladeira, o que a gente vai comer? Por quê? Porque como é tudo muito móvel, ele esqueceu que tinha que comprar coisa para jantar, ele não está com fome, a fome dele é muito instável. Tem dia que ele acorda com muita fome, pode comer uma feijuca de manhã, tem dia que ele vai passar o dia inteiro sem comer e tá ótimo. Então ele tem essa instabilidade na fome. Então, provavelmente, se ele te convidar para jantar, pode ser que não tenha comida ou que tenha feijuca. Amigos. Um amigo Vata, para que ele é bom? Ele é bom para trazer criatividade, para te levar para lugares que você nunca foi. Ele descobre os lugares mais pirantes do universo, para te levar para as baladas mais loucas, para ter conversas profundas sobre espiritualidade, para te olhar no olho e falar: meu, você está precisando de um passe. E você vai olhar para ele e vai falar assim: mas você nem é da religião do passe. Não, mas aqui parece que assopraram alguma coisa aqui, estão falando que é para você tomar um passe, eu só estou passando adiante, nem sei o que é. Então o Vata, ele tem essa singularidade, né, de fazer essa conexão do material com o invisível, porque ele tem éter e ar, ele é leve, ele é risonho, ele pode ficar só olhando, ele traz as novidades do mundo. Essa é a beleza de Vata. Como é que o Vata é no corpo? Lembra que ele é seco, as articulações são aparentes, ele é magrinho. E aí, o que acontece? Quando o Vata desequilibra, se a gente for olhar aqueles atributos, lembra que a gente estudou? Ele é seco, ele é leve, ele é frio, ele é áspero, sutil, penetrante, móvel, duro e claro. Então, um Vata desequilibrou. Quais são as doenças de Vata? Ele pode ficar muito magro, síndrome do pânico, debilidade. Eu falo que os Vatas são pessoas crocantes. Sabe aquele seu amigo que mexe o punho assim, faz clá, 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 abaixa, estala, mexe o pescoço, estala? Os Vatas são crocantes. Por eles serem crocantes, secos e ásperos, as articulações vão sofrer. Eles vão ter artrite, eles vão ter artrose, eles vão ter... Como chama aquela coisa? Peraí que eu vou lembrar o nome. Não tô lembrando, daqui a pouco eu lembro. Constipação, intestino preso. O que mais? A gagueira. Gagueira é Vata. Pensa, a expressão do ar em movimento, a fala, né? Então, a gagueira, circulação deficiente, tudo que é movimento. Sistema nervoso. Pegou o sistema nervoso, é Vata. Então, Parkinson é uma doença de Vata.
Esclerose múltipla, Vata, também tem Pitta, mas tem um componente de Vata. A outra doença é Parkinson, esclerose múltipla. Peraí que eu tô tentando lembrar o nome da outra. Alzheimer, era essa que eu queria falar. Alzheimer, isso tudo são desequilíbrios de Vata. Então eu vou dar um exemplo de Vata para vocês. Vou mostrar aqui. Essa aqui é a nossa modelo Vata. Olha só, ela é magrinha, o cabelo é mais escuro, a pele dela, se vocês forem olhar, é mais morena. As articulações, ó, são bem presentes, ela é pontudinha, ombro aparece, joelho aparece, cotovelo aparece, ó o sorrisão, o dente grande, sorrisão, o nariz dela é um narizinho mais pontudinho, mais para baixo. Essa é a nossa modelo Vata. Ela é toda magrinha, peitinho pequeno, bumbum chapado, tá? Agora a gente vai para um modelo Vata masculino. Esse aqui é o modelo Vata masculino. Olha só. Peraí. Ele é todo magricelinho. Ele pode ser definido mais pra cá? Mostra pra câmera. Aqui? Vê se ficou. Tá bom. Esse aqui é o nosso modelo Vata. Olha só. Ele é todo definidinho, mas ele não tem muito músculo. Ele não é o bombado da academia. Você só vê o contorninho. Ele malhou 12 anos para ter esse musculinho aqui. E acha que tá arrasando. Ó, a gente vê que ele tá com uma carinha de esqueleto, porque ele é todo mais magrinho. Agora, olha o brinquedo dele. Ele é o mais criativo. Ele foi trabalhar num skate voador. Por quê? Porque ele é do ar, porque ele é leve, porque ele é sutil. Criativo. Esse é um moço Vata. Agora eu vou mostrar para vocês um outro carro de Vata. Olha só. É um helicóptero carro. Ele anda tanto no ar quanto na água e na terra. Eu adorei quando eu vi. Eu queria um desses para mim. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha que linda. Uma planta Vata. Olha só. Ela é magrinha, comprida, toda fininha, toda sequinha. Então a gente tem Vata em todos os lugares do universo. Plantas também são Vata. Alimentos também são Vata. Essa nossa é uma palmeirinha isso. E é Vata. Olha como ela é magrelinha. Vou puxar uma aqui, ó. Desculpa. Ó, bem magrelinha e comprida. Muito bem. E esses são os nossos exemplos de Vata. Se a gente for pensar em alguma personalidade Vata, eu poderia dar o exemplo para os mais antigos, Olivia Palito, que é aquela compridona. Uma pessoa famosa Vata, Gilberto Gil. Magrinho, comprido, a pele mais seca, cabeça super criativa. Um animal Vata, deixa eu pensar. Uma lagartixa, uma girafa, comprida, fina, longilínea, ágil. Esses são bons exemplos. Deixa eu ver o que mais. Uma música Vata, as músicas eletrônicas. Ou uma música New Age, que é o outro ponto da espiritualidade que ele pega. Esses são exemplos de música Vata. O que mais que a gente pode usar? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Pessoa, animais, música, planta. Sabe outro personagem que é bom para associar com Vata? O Salsicha, do Salsicha e Scooby. Tcharam, compridão. E esse é o nosso ser Vata, com todas as peculiaridades do elemento éter e do elemento ar, com os atributos que a gente viu nas aulas de atributo do elemento éter e do elemento ar. E eu tô lembrando que eu falei para vocês guardarem a informação do horário, agora que eu vi aqui, ó. Horário Vata no ciclo circadiano. Por que é importante observar esse horário Vata? Porque neste horário você vai estar com a sua criatividade mais aflorada. Por que as meditações são indicadas
fazer entre 2 e 6 da manhã. O horário mais indicado para meditação é a partir das 4. Por quê? Porque você tem uma conexão com a espiritualidade muito maior. Então, saber os ritmos dos doshas ao longo do seu dia facilita e otimiza o que você precisa fazer. Velhice, por que é vata? Porque é uma época que o seu corpo está se desfazendo, que você está envelhecendo, e é a época onde, teoricamente, você já construiu tudo o que você precisava construir na sua vida, já criou filho, já ganhou dinheiro, já comprou casa, já estudou, está mais disposto a se conectar com a divindade, com o Deus que faça sentido para você. Então a velhice é uma época vata da vida, é a época do catabolismo, é a época onde você está indo para a morte, que é voltar para o espaço como espaço vazio, ou voltar com essa união para Deus, né, para a divindade. Muito bem, e esse foi o nosso lindo dosha vata. Muito obrigada.